Bem-vindo à incrível e fantástica história de Agari. Agari não consegue conter sua empolgação. Eram diversos modelos, um mais espetacular que o outro. Ele começa a estudar os projetos, mas logo ele percebeu que a língua e grafia usada eram completamente diferentes de tudo que ele já havia visto antes. As letras, números e símbolos pareciam codificados, impossíveis de serem decifrados sem uma chave de tradução. Ele suspirou. Talvez existisse algum manual numa língua que ele conhecesse. Nos computadores não havia nada assim, mas quem sabe, jogado em algum canto. Foi então que Agari se lembrou de que, com mais documentos daquele mundo em diferentes estilos, ele poderia tentar criar uma decodificação do código de linguagem dos arquivos. A vontade de ir até o andar térreo só aumentava. Na descida, explorou mais salas, vasculhou armários, mas encontrou apenas pedaços de papel carbonizados e livros queimados. Ele continuou procurando, passando por paredes quebradas e corredores escuros, ainda esperando encontrar algo que pudesse ajudá-lo a decodificar a linguagem daquele mundo. Apesar da destruição, nem tudo estava perdido. Agari encontrou um andar inteiro que parecia ter sido poupado do caos. Os computadores dali ainda funcionavam e haviam vários arquivos digitais que pareciam ter sobrevivido à queda da cidade. Agari rapidamente conectou um pequeno notebook e começou a transferir todos os arquivos possíveis. Enquanto esperava o download terminar, ele examinou aquele setor com mais atenção. Então, encontrou uma estante repleta de livros empoeirados. Ele caminhou até lá e começou a folhear um por um. A maioria dos manuscritos parecia ser, pelas imagens, sobre a aerodinâmica de veículos sem tempestades. Porém, no meio deles havia um diário. Agari abriu o item, mas não conseguiu ler nada. Ele começou a imaginar que um engenheiro local talvez tivesse descrito sobre as dificuldades de trabalhar com a tecnologia avançada daquele mundo, de como eles estavam sempre tentando inovar, vencer obstáculos. Então, ao perceber o que estava fazendo, Agari parou de fazer suposições. Com o download concluído, era hora de escanear as páginas. Após ter feito um pente fino naquela ruína, Agari subiu os 90 andares e saiu pela janela por onde tinha entrado. Ele julgava que ainda não tinha texto suficiente para criar um tradutor capaz de decodificar o código de linguagem dos projetos dos carros voadores. Sacudindo a poeira do corpo, ele observa o topo de mais prédios soterrados, quando começa a ver toda a região sendo reconstruída. Agari fica em espanto ao ver aquela cena surreal diante dele. Tudo ao redor começou a se movimentar em reverso, como se estivesse assistindo a um filme sendo tocado ao contrário. Os escombros começavam a se levantar do chão e voar em direções aos prédios soterrados, que aos poucos iam se desenterrando e se erguendo novamente. Ele observava perplexo enquanto o tempo parecia estar retrocedendo diante de seu visor. Era como se o colete incessável do tempo estivesse regredindo. Enquanto os escombros e destroços voavam pelo ar, imensos relógios começavam a rodar em alta velocidade, girando a uma velocidade incrível, enquanto os ponteiros do relógio iam se derretendo à medida que rodavam, formando uma espécie de rastro. Esse foi mais um pouco de Agari. Obrigado por ouvir essa história. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as continuações dessa incrível e fantástica história. E também para que essa história alcance cada vez mais e mais pessoas. Novos vídeos toda semana. Até mais!